eu não saio do tema, porque o Espírito Santo falou ao meu coração nesse tema. Eu tenho certeza que foi orado, foi consagrado, foi pedido a Deus um tema, e eu não quero fugir daquilo que o Espírito Santo de Deus colocou nos corações, amém? Verso 18 diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Glórias a Deus. Curva a sua cabeça, põe a sua Bíblia no banco por um instante, curva a sua cabeça, e eu vou fazer uma oração, e aqueles que estiverem comigo nessa oração, vamos orar todos juntos, clamando ao Espírito Santo de Deus. Pai bendito, nessa noite, Senhor, eu vou transmitir a tua palavra. Espírito Santo, aqui está a tua igreja. Pai, eu peço o teu auxílio, Espírito Santo de Deus. Cele este ambiente com a tua glória, com a tua presença. Espírito Santo, eu peço o teu auxílio para transmitir exatamente aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu te peço, Espírito Santo, aonde tiver um coração aberto para sentir a tua glória, que o Senhor tenha liberdade para trabalhar nos corações. E aonde tiver um coração, Senhor, desejoso, ardente, o coração para querer sentir a tua presença. Espírito Santo, que o Senhor possa adentrar os corações aqui nessa noite, que possa haver batismo com o Espírito Santo, renovo de vidas, curas espirituais, em nome de Jesus Cristo. Eu peço o teu auxílio, Espírito Santo. Toca os nossos corações, em nome de Jesus. Você que crê, senta ao Senhor glorificando a Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz por estar aqui acompanhada do meu esposo, Misael Coelho está ali. Eu vim acompanhada dos meus filhos. A minha filha Raquel tem 4 meses, está ali no colo da minha irmã. E meu filho também, Miguel, tem 5 anos. Né? Está ali as minhas 2 bênçãos que Deus me deu para honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. E eu venho aqui debaixo da bênção do meu pastor, Valdemar. Ele falou, vai, pode ir em paz em nome de Jesus, né? Porque a gente tem que estar sempre debaixo da bênção dos nossos pastores aqui na terra, né? Essa de que meu pastor é Deus e não manda, ninguém manda em mim, esse negócio cai por terra em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. E lembra, examinando essa palavra, irmãos, eu falei para o Senhor, Deus, eu quero que o Senhor me dê uma revelação dessa palavra. Eu vou pedir só um minutinho. No final a gente entra junto. Amém? No final a gente entra junto, porque eu quero que vocês compreendam, sabe? Para que toda palavra que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração não venha entrar na sua mente, no seu coração, por emoção. Não, eu quero que você compreenda. Eu quero que seja um culto racional. Amém, igreja? Amém, adolescentes? Cadê os adolescentes? Levanta a mão assim, ó. Hoje o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Tem duas igrejas convidadas, é isso mesmo? 3, glória a Deus por isso. Então, todos os adolescentes, todos que vocês estão aqui, que alguns são jovens, o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, amém? Eu não pareço, né? Parece que eu sou mais nova, né? Mas eu tenho 33 anos, tá? Também sou quase uma adolescente para a glória do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Porque eu quero que todos nós vamos sair daqui hoje, em nome de Jesus, conectados com o céu, amém? Louvado seja Deus. A palavra do Senhor aqui em Romanos, o tema do congresso, eu falei, Paulo que escreveu, e ele traz aqui, consideram que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu falei assim, Deus, que sofrimentos? O que Paulo estava se referindo aqui? Eu já ouvi essa palavra de diversas maneiras, tá? Sofrimentos, as lutas que a gente passa no dia a dia, né? A tribulação dos irmãos, a tribulação na escola, né? Professores, né? Os pais que perseguem. Porque a adolescência é algo impressionante. Porque eu não sei se é só na minha vida, tá? Mas se for aí com vocês também, já vão receber em nome de Jesus. Mas na minha adolescência, parecia que o mundo inteiro estava contra mim. Parecia que era eu contra o mundo, principalmente contra os meus pais. Era uma batalha espiritual dentro da minha cabeça, viu? Era eu versus toda a humanidade. Parecia que o mundo estava conspirando ao meu favor, contra mim, né? Não ao meu favor, contra mim. E eu buscava muito ao Senhor. E eu falava, Deus, me ajuda. Na minha adolescência, eu sempre fui da igreja, tá, irmãos?
quase minha mãe deve ter me ganhado dentro da igreja. Sabe, na hora do parto, acho que ela estava dentro da igreja, só pode. Porque desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui dentro da igreja. Tem mais alguém assim? Levanta a mão aqui. Olha lá também. 1, 2, todo mundo nasceu na Assembleia de Deus aqui, eu tenho certeza. A maioria das pessoas se identifica. Mas aqui, qual dos adolescentes aqui que aceitaram a Jesus? Você não nasceu num berço evangélico, mas você ouviu falar de Jesus, gostou e falou, é esse caminho que eu quero seguir. Levanta a mão assim, cadê? Os que nasceram de novo, levanta a mão assim, gente, só tem 3 e o resto, porque 2 levantaram a mão que era da igreja. Desde sempre, mais 3 que aceitaram e o resto. O que aconteceu? Vieram na nave espacial. Vamos lá, ó, eu quero que vocês prestem atenção, com todos os adolescentes, amém? Então, vamos lá, não conversa que todo mundo responder, porque eu gosto de atenção. Então, vamos lá. Quem foi da igreja desde sempre? Levanta a mão assim. Ó, aumentou, viu? Aumentou, viu? Desde sempre. Cadê assim os crentes desde sempre? Oh, glória a Deus, aleluia. Agora, que nasceram de novo, que aceitaram Jesus, cadê? Glória a Deus. Eu gosto de gente que já aceitaram, sabe? Porque a pessoa que já aceitou, que aceitou Jesus, ela não está na casa desde sempre. Então, ela tem aquele novo nascimento muito mais claro na mente, tá? Mas tanto os que aceitaram e os que já vieram, né, de sempre, vão compreender o que o Senhor está falando conosco hoje, amém? Aqui a palavra traz assim, considera os nossos sofrimentos atuais, né? Os sofrimentos atuais não podem ser comparados com o que o Senhor vai revelar, com a glória que Ele vai trazer sobre nós. Que sofrimentos é esse que Paulo nos relata aqui nesse tema? Eu fui ler e examinar e fui entender o contexto que ele traz, esse sofrimento que ele relata aqui. Eu quero que vocês falem comigo assim, corpo espiritual, corpo natural. Mas eu quero trazer para vocês o entendimento do sofrimento que Paulo está falando aqui. Antes, nos versos anterior, no capítulo 7, ele traz falando de uma luta contra o pecado. E no próprio capítulo 8, ele traz falando da vida no Espírito, a vida pelo Espírito. Porque ele está trazendo aqui uma batalha espiritual. Há uma guerra, há uma luta. E essa luta espiritual, ela causa sofrimento, causa um desgaste. Porque diariamente a gente está nesse combate, nessa luta. Então eu quero apresentar aqui para vocês, para que todos nós possamos ter essa compreensão da dimensão espiritual e do que o Espírito Santo de Deus ele quer fazer sobre nós, através de nós, nesses dias atuais, para que nós possamos o quê? Entender a glória que nós será revelada. Amém? Aqui, eu pedi para colocar esses 3 aqui. Dá para todo mundo ver aqui? Esse daqui. Tem como só tirar esse daqui um pouquinho? Só para fazer essa ilustração, por favor. Nós somos compostos de corpo, fala comigo, corpo, tá pra frente. Corpo, alma e espírito. O corpo, a alma e o espírito. Aqui está o corpo, ó, o corpo. Tem algumas pessoas que têm um corpo assim, né? Magrinho. Outros não tanto, né? Eu falei, oh Jesus, amém. Mas tudo tem um corpo. O corpo é um transporte, tá? Do quê? Aqui é a alma. Estão vendo a alma, gente? Vamos supor que aqui é a alma, tá? E aqui é o Então, aqui é o... Muito bem. Quando Adão, ele estava na terra, quando Deus criou o homem, a conexão do corpo, alma e espírito, ela estava, vamos supor que aqui tem uma linha, tá? Invisível, conectada. O que o pecado, ele causou na humanidade? Uma barreira, uma separação. O que separou? A alma do espírito foi cortado por causa do pecado. Ele causou essa ruptura do homem. O homem, ele tinha conexão espiritual, ele tinha a potencialidade de usar 100% do cérebro dele, era incrível.
Ele tinha poderes, sim, porque ele estava conectado com o Espírito. E o Espírito, essa conexão espiritual acontecia com Adão. Mas ele pecou, e a Bíblia fala que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então, o homem passou a ser só carne e alma. Carne e alma. Amém, igreja? Então, vamos lá. A carne e a alma. Todo mundo nasce com a carne e a alma. O espírito, ele nasce mortificado. Porque a conexão que trazia vida para o espírito, ela foi cortada. Desde Adão, todos nasceram, que foram nascidos de homem, nasceram cortados. Aí veio Jesus Cristo, glória a Deus por isso. Jesus, ele veio, certo? Mas ele veio, ele não tinha pecado. O que corta a comunicação entre o espírito, o lado espiritual com Deus, é o pecado. Jesus, ele tinha pecado? Então, ele veio completo. Ele veio com essa conexão ligada. Depois de Adão, Jesus Cristo veio completo. Ele tinha corpo físico, ele tinha alma e tinha conexão com o próprio espírito dele, vivificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E agora, eu quero que os irmãos entendam o seguinte: os sofrimentos atuais, o que significa esses sofrimentos atuais? Nós, quando estamos nesse corpo carnal, a nossa carne, ela ainda fala muito grande, né? A carne, ela não quer se sujeitar ao Espírito de Deus. A carne, ela quer fazer as suas vontades. Nós, quando adolescentes, olha eu me incluindo nessa. Nós, quando adolescentes, temos a nossa carne, que é conectada com as nossas emoções. No mundo adolescente, as emoções estão gritantes. Por quê? Pensa no adolescente, acho que não era só eu, não. Todos os adolescentes são bem emocionais. Então, eles choram constantemente. Quando se apaixona, misericórdia. É aquela paixão avassaladora e chora, né? E aí a carne e a alma estão ali conectadas 100%. E está ali e chora por tudo. E as emoções estão muito ligadas. Quando eu tenho raiva e ódio, essa raiva que está ali conectada na alma. Gente, a alma, ela está contida nas nossas emoções. As emoções. Tudo que está na alma é emoção. Quando a Bíblia fala de coração, mente, tudo está conectado com a alma. E a alma, em todo tempo, ela está aqui, fazendo o que a carne gosta. Mas quando você se conecta com Deus, quando você entende, quando a sua alma, ela tem um contato. Por que quando eu perguntei quem aceitou Jesus? Porque quando nós aceitamos a Jesus, né? Eu sempre fui na igreja também, mas sempre tem aquele momento que a gente tem um encontro com Deus, né? Não tem essa de filho de peixe, peixinho não é. Filho de crente, crentinho não é não, viu? Crentinho não é não. Tem que aceitar Jesus. Tem que aceitar Jesus para que ele possa morar dentro de você e você também ter o seu nome escrito lá no céu. Aleluia. Então aqui, quando a pessoa ela se conecta com Deus, ela aceita Jesus, ela sente o toque que vem do Espírito dela, conectado com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele toca no nosso espírito. Ó, quem aceita? O Espírito Santo de Deus, ele toca no nosso espírito, ele vivifica o espírito, e o espírito manda uma conexão direto para a alma. Por isso que nós choramos, por isso que nós nos alegramos, por isso que às vezes dá um arrepio na alma. Foi cantado aqui. A gente sente o que? Jesus. A gente sente a presença do Espírito Santo, porque ele nos vivifica, ele toca no nosso espírito e manda o Espírito, quando ele recebe o nosso espírito, quando recebe o toque do Espírito Santo de Deus, tem uma descarga que ela vem direto do céu para a alma. A alma não suporta, o corpo sente. Por isso que quando nós sentimos a presença de Deus, você vê que pessoas choram, pessoas falam em línguas, algumas pessoas caem, algumas pessoas desmaiam, elas não conseguem resistir o quê? A presença da alma, da emoção, não. A presença do Espírito Santo de Deus.
E o que acontece? Nós ficamos conectados, às vezes aceitamos a Jesus, somos vivificados. O nosso espírito agora está vivo dentro de nós, nós não estamos mais mortos espirituais. Agora nós vivemos. Vivemos para quem? Vivemos para Deus. E o que acontece com o batismo com o Espírito Santo? Você já foi vivificado? Agora você vai ser cheio. E é aonde o Espírito Santo ele vem, ele descarrega novamente aquela unção, aquele poder. A nossa alma sente aquela presença e ela não consegue conter aquelas emoções. A presença de fogo, a presença da unção de Deus na alma, a carne ela não resiste, ela precisa se submeter à presença do Espírito que habita em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por que sofrimento? Porque essa luta da carne contra o Espírito ela é muito forte dentro da gente. Enquanto nós estivermos aqui em vida, enquanto a gente não estiver num corpo glorificado, nós sofreremos as tentações e as provações da carne. O que acontece se eu ficar o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, reclamando, murmurando, vendo novela, passo o dia inteiro no videogame e depois eu venho pro culto à noite? O que acontece? Será que eu estou fortalecendo o que dentro de mim? A carne ou o espírito? Vamos lá, adolescente, bem forte, vamos lá. Carne ou espírito? O dia inteiro, a minha carne, ela vai querer que eu faça isso. A carne vai querer que eu fique o dia inteiro no WhatsApp, no Facebook, conectada com essa terra. A minha alma, que é ligada às emoções, se for mulheres, vai querer ver aqueles filmes românticos de paixão, aquele amor, aquela coisa doida. Ou vai querer ficar conectado só nas emoções, naquela música, aquela coisa assim, nada com Deus. A carne o tempo todo sendo alimentada. Nada com o Espírito Santo. O que acontece com o Espírito? Ele vai ficando enfraquecido. Porque aquilo que eu mais alimento dentro de mim é o que mais vai ser forte. Porque a guerra da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne sempre vai existir. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós nos entregamos ao Senhor, nós precisamos entender que nós nos rendemos a Cristo. Quando a gente se entrega para Deus e fala, Jesus, toma o controle da minha vida. Escute, nós vivemos sobre leis nessa terra. Tem a lei do pecado que impera no mundo e a lei de Deus, que é a lei da graça que foi revelada sobre nossas vidas. Quando nós saímos da lei do pecado que rege os comportamentos desse mundo e nos rendemos a Deus, o Senhor Jesus, quando Ele derramou o sangue dele por mim, por você naquela cruz, escute isso, adolescentes. Quando Jesus derramou o sangue dele lá naquela cruz, você não existia ainda, mas Ele já sabia dos seus pecados e das suas falhas. O Senhor não esperou você ser transformado e ser santificado para derramar o sangue dele por você naquela cruz. Ele derramou primeiro o sangue dele. Por quê? Porque Ele amou a mim, Ele amou a você. Antes mesmo de você levantar as suas mãos para o céu, o Senhor Jesus, Ele já nos amou. A Bíblia diz o quê? Porque João 3,16, porque Deus amou a mim, amou a você, amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele creem, não pereça, mas que tivesse a vida e a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aí vem o adversário das nossas vidas, que é Satanás, que ele sabe dessa luta constante e vem colocar dentro do nosso coração que, olha, você não pode mais se conectar com Deus, você pecou. Olha, você não pode se conectar com Deus, mas você está em falha. E lança o nosso pecado nas nossas vidas a ponto de querer nos afastar de Deus. E a nossa alma, que está conectada com as nossas emoções, porque a carne pecou, a alma está conectada, a alma se entristece, se envergonha, e ela começa a se afastar do Criador, ela começa a se distanciar daquilo que pode fortalecer o Espírito de Deus dentro de nós.
Escuta, o nosso adversário, que é Satanás, constantemente ele vai lutar para que você não fortaleça o Espírito Santo de Deus dentro de você. Mas olha, adolescentes, o Senhor conta comigo, o Senhor conta com cada um de vocês. Adolescentes também é crente. Adolescentes também pregam uma palavra do Senhor. Adolescentes também fazem a diferença. Você na sua escola, você na sua casa. O Senhor, Ele conta comigo. O Senhor, Ele conta com você. Quando eu era adolescente, eu ia para a escola, fazia cultos, na hora do intervalo tinha cultos. Porque, nossa, que crente quadrado. Nossa, você vivia assim? Sim, eu vivia assim. E eu nas minhas lutas, porque não vai pensando que eu era a santa da escola, não, porque eu era terrível, irmãos. Eu era terrível. Se não fosse a graça do Espírito Santo, derramando a unção dele sobre a minha alma, sobre as minhas emoções, nem aqui eu estaria pregando a palavra para vocês. Mas muitas das vezes eu estava lá na escola, eu pregava, eu evangelizava, entregava folhetinhos, na hora do intervalo eu juntava ali numa sala mais de 60 adolescentes e a gente transmitindo a pregação, tá ali rimando, não deixa mentir, a gente estava cantando na hora do intervalo. Quantos adolescentes nós ganhamos para Jesus ali e éramos cheios do Espírito Santo de Deus, sim, mas e a luta espiritual era grande, o meu desejo, a minha vontade de fazer a vontade do Senhor era grande, mas e a carne? Ô irmão, quando a carne estava reinando, eu brigava na escola, o diretor ligava para minha mãe e falava, vem buscar tua filha aqui, ó, porque brigou. E, nossa, irmão, você fazia isso? Sim, irmãos. Por quê? Porque é constante a briga, a guerra aqui é constante. É espiritual, não existe super crente. Se você fala assim, nossa, irmã, vou colocar a capa do super crente, pam, 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 salvo, liberto, não existe isso. Todos os pastores que estão aqui no altar, se você sentar e conversar com todos eles, são lutas espirituais todos os dias. Todos os dias vem Satanás querendo cortar esse elo espiritual. Todos os dias lutamos e pedimos ao Senhor que nos ajude a ser santo. Todos os dias, e quando eu olho aqui, eu vejo Paulo falando também, ele fala assim que o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer sempre está diante de mim. Você percebe Paulo dizendo, olha, tem uma guerra dentro de mim, eu quero fazer o bem, mas eu não estou conseguindo fazer. Quantos adolescentes não se veem desse jeito? Querendo ter Deus, querendo buscar a presença, querendo se conectar com os céus, mas as suas emoções, as suas fragilidades, a sua carne, e tenta reinar e imperar dentro de você, para que você não se conecte com Deus. Mas eu falo uma coisa para você. Nessa noite, o Senhor quer fazer esse elo, quer ligar você de novo no mundo espiritual, porque nessa noite tem uma descarga vindo do céu sobre as nossas vidas nessa noite. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite, tocando no seu corpo espiritual, para que você saia daqui vivificado, para que você saia daqui renovado. Quantos querem receber este renovo que vem dos céus? Adolescentes, nessa noite o Espírito Santo de Deus tem uma descarga espiritual. O próprio Espírito Santo, Ele está aqui entre nós. Ele dizendo assim, olha, adolescente, eu conheço as suas fraquezas, eu sei dos seus pecados, eu sei dos seus erros, mas o Senhor diz aqui para você, adolescente, o Senhor Jesus Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Jesus já pagou o preço por eles lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus te limpa nessa noite, adolescente. O sangue de Jesus te purifica nessa noite, adolescente. O sangue de Jesus te batiza, te toca e te enche nessa noite.
acreditam nisso? Levanta a sua mão assim. O Senhor te conhece. Deus sabe os seus pensamentos, adolescentes. Deus sabe as suas inconstâncias. Às vezes vai para a escola, é uma luta, é uma peleja. Às vezes tem uma menina que persegue, tem um menino que persegue, que quer que você seja que nem os adolescentes desse mundo. Porque os adolescentes que estão na igreja têm que ter uma vida, a carne daqui, tá? Não é porque estão na igreja que todos os desejos foram aniquilados, não. Porque os crentes, os adolescentes da igreja, também têm um corpo físico igual aos adolescentes do mundo. Também tem os desejos da carne aqui. Tem desejo de ficar, tem desejo de beijar, tem desejo de ter relação sexual, tem desejo de ter uma vida, né? Fazendo tudo o que o mundo faz, usar droga, beber, fumar, se prostituir, ver pornografia. Mas tudo isso nos separa da glória e da santidade de Deus. Deus, Ele sabe das lutas internas que você tem. Mas se você é adolescente, mesmo com todos esses desejos dentro do seu coração, se você levar isso para a cruz, se você colocar através da oração, fortalecer o teu espírito, através da oração, fala comigo, oração, palavra, jejum. Oh, adolescente, quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Levanta a mão assim. Faz assim, bem forte, os adolescentes que são batizados. Quem é batizado na oração em línguas estranhas, você pode edificar a si mesmo. Se você usar essas armas espirituais, você vai conseguir ser fortalecido também aonde? No seu espírito. Assim como sua carne todo dia come, todo dia toma banho, todo dia você descansa a sua carne, o seu lado espiritual também precisa ser alimentado. Quantos estão entendendo isso? Aleluia, glória a Deus. Hoje, nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai tocar nas nossas vidas espirituais aqui nessa noite. Aleluia. O mundo, Satanás lá do mundo, com a bruxaria, com a macumba, ele faz essa conexão espiritual, sabia disso? Porque o corpo espiritual e a alma, na bruxaria, eles fazem essa conexão. É onde o bruxo consegue fazer viagens, consegue fazer um monte de coisa no seu corpo espiritual. Mas isso é uma ligação ilícita, que Deus não permite. Mas nessa noite, pessoas aqui serão conectadas com o Espírito Santo de Deus e farão proezas. Porque através do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, vocês vão receber o quê? O Espírito Santo de Deus sobre vocês. E o que acontece quando a gente recebe o poder de Deus? Vocês recebem o Espírito Santo de Deus, nos dará poder. Poder para quê? Poder para expulsar os demônios, poder para orar pelos enfermos eles serem curados, poder para fazer a diferença nessa geração, fazer a diferença lá na sua casa, lá na escola que você trabalha, no seu trabalho, aonde você for, adolescente, a presença do Espírito Santo de Deus, ela quer ir com vocês. Amém, adolescentes? Para que vocês possam testificar. Eu quero falar algo para vocês. Eu era adolescente. Saí, eu fui para casa de uma amiga. E o Senhor me trouxe para falar isso para vocês verem, adolescentes. Vocês conhecem a palavra do Senhor. Vocês sabem o que é de Deus. E Deus, Ele conta com vocês para ser adolescentes que fazem a diferença nessa geração. Porque ser mais um adolescente, ser mais um na multidão, está cheio por aí. Mas adolescentes cheios da porção do Espírito Santo de Deus. Cadê você? Quem é o primeiro que precisa? Qual vai ser o primeiro adolescente que quer ser cheio da porção do Espírito Santo de Deus? Nós adolescentes, os louvores que vocês escolheram, todos eles estão chamando o céu. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas Senhor, eu quero o céu, eu quero ir para o céu, eu quero a glória de Deus, eu quero o céu, eu quero a glória. O Senhor diz, a glória do Senhor, ela está sendo derramada sobre nossas vidas aqui nessa noite. Você está querendo o céu, está pedindo o céu. Você está pronto para ir morar no céu? Quantos adolescentes aqui estão prontos para ir morar no céu? Porque pode ser hoje o teu último dia, adolescente. Não espere chegar a velhice para você buscar o Espírito Santo. É hoje que o Espírito Santo de Deus quer te encher. Porque pode ser hoje o nosso último congresso. Pode ser hoje o nosso último culto. Porque o Espírito Santo de Deus é uma vassoura séria. Ele quer tocar no teu corpo espiritual para você fazer a diferença nessa terra, adolescentes. Aleluia. Certa vez eu fui na casa de uma amiga e eu comecei a falar de Jesus para ela.
Eu não estava sentindo nada, não sentia a presença do Espírito Santo, porque eu estava numa conversa casual, e eu estava na casa dele, eu comecei a falar de Deus para ela, eu falei das coisas de Deus, e conhecendo o mundo espiritual, eu falei para ela assim, olha, sabia que enquanto eu estou falando aqui com você, há uma guerra espiritual aqui instalada. Detalhe, Deus não tinha me falado nada, mas o mundo espiritual, ele funciona sobre leis, então, todo momento acontece. Você sabia que nessa pregação há uma guerra espiritual instalada aqui? Porque o inimigo, nosso adversário, não quer que você entenda. Ele não quer que você se conecte a sua alma com o Espírito Santo de Deus. Mas ele cai por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não existe. Parece até que é um cabo de guerra, né? Que o diabo está vencendo, está quase vencendo. Não existe, não, isso não. Porque aonde abundou o pecado, super abundou a glória de Deus. A presença do Senhor sempre será maior do que Satanás numa guerra. A presença do Senhor sempre será maior do que Satanás. Aleluia. E eu comecei a falar para ela, eu falei assim, há uma guerra espiritual aqui. Ela falou assim para mim, Diana, eu falei assim para ela, o diabo deve estar colocando coisa na sua cabeça. Tipo, não acredita nela, mentira dela. E ela olhou para mim com um olhão desse tamanho e falou assim, nossa, eu tô tendo esse pensamento mesmo. Quando ela falou que estava tendo um pensamento mesmo, eu dei um pulo assim, né? Eu falei, eita. Tipo assim, eu falei, nossa, tá acontecendo mesmo, né? Tipo, só tinha falado na teoria. Mas eu falei pra ela assim, eu posso orar por você? Essa minha amiga estava grávida. Ela falou, pode. Quando eu comecei a orar por ela, ela ficou possuída. Ela ficou possuída. E ela era branquinha, ela ficou possuída. E ela fez aquele negócio assim, sabe? Eu coloquei a mão na cabeça dela e falei, Satanás, o Senhor Jesus te repreenda. Ela caiu de joelhos e ela começou a se bater assim no peito, depois a mão dela foi para trás e ela parou de respirar. E eu comecei a entrar em batalha espiritual, eu comecei a repreender aquele demônio e aquele demônio saiu dela e ela começou a chorar. Ela chorava tanto e falou, o que você fez comigo? Eu sinto uma paz tão grande no meu coração. A presença de Deus entrou naquela casa, entrou naquele coração, e ela foi liberta das garras de Satanás que estava prendendo a emoção dela. Adolescentes, o Senhor conta com você. Aonde você chegar, quantos adolescentes estão aprisionados por Satanás? Quantos adolescentes estão na depressão, estão na opressão, estão querendo tirar sua própria vida, estão se matando? Mas você pode ser esse elo, você pode ser essa ponte. O Senhor conta com vocês, adolescentes. Quantos querem ser cheios da presença do Espírito Santo? Quantos adolescentes querem ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus? Alabaia, soi, que amalaia, séria. Eu quero que você se coloque de pé. Eu ainda tenho 9 minutos. Ô, glória! Levanta, adolescentes! Se põe de pé, adolescentes, porque o Senhor Jesus está na casa. Jesus olhou para você como alguém especial para Ele. Ele viu suas fraquezas, os seus pecados e as suas falhas. Ele derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário para te limpar, te purificar. E Ele disse o quê? Olha, você não vai estar só. Eu derramarei sobre você o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações. É por meio do Espírito Santo que nós nos fortalecemos. Adolescentes, olha para mim. É por meio do Espírito Santo que você vai ser forte. Adolescentes, é por meio do Espírito Santo que você vai vencer essa luta do homossexualismo que está lutando na sua mente. Olha o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, adolescente. O sangue de Jesus tem poder. O Espírito Santo de Deus, ele te liberta nessa noite desse espírito demoníaco da homossexualidade que seu inimigo está querendo trabalhar na tua mente. O sangue de Jesus te liberta. O sangue de Jesus te purifica.
Você é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu quero que você, adolescente, feche os seus olhos. Eu quero que você, adolescente, feche os seus olhos. A igreja comece a interceder em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Comece a orar, adolescentes. Eu quero que você comece a chamar pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero que você peça ao Espírito que ele já está aqui nessa noite. O Espírito Santo que vivifica o teu espírito. É ele que faz um toque no teu lado espiritual. É ele que te fortalece nessa noite. A carne não vai ter mais poder sobre a tua vida, adolescente. Alabaxúrica, mandaia séria. Quem é batizado do Espírito Santo pode começar a falar em mistério com Deus. Começa a falar em mistério com Deus, porque a língua estranha, ela edifica a si mesmo. O Espírito Santo, através das línguas estranhas, ele edifica o corpo. Quem tem mistério, começa a falar em mistério com Deus agora. Abre a tua boca e começa a dar uma rascunha de língua estranha agora. Em nome de Jesus, adolescente, começa a sentir a presença de Deus agora. Começa a chorar no teu coração e quebrando agora o teu coração. O Espírito Santo de Deus vai te dar forças. É o Espírito Santo de Deus que vai te fortalecer. É o Espírito Santo de Deus que vai fortalecer a tua vida. Eu peço ajuda. Ajuda das irmãs, em nome de Jesus. Coloca as mãos sobre os adolescentes. Em nome de Jesus, as mães que estão aí na nave da igreja, vem. Começa a pôr as mãos sobre os teus filhos agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se tiver a mãe aí no meio da igreja, as mães impõem as mãos, em nome de Jesus. Obreiros podem me ajudar, em nome de Jesus. Pode pôr as mãos sobre os adolescentes, em nome de Jesus. Nova Surica, Mandaia Séria. Obreiros estarão colocando a mão sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus, o Senhor tem batismo com o Espírito Santo nessa noite. Não é no último dia, não é hoje. É hoje que o Senhor tem batismo do Espírito Santo. É hoje. É hoje que o Senhor vai te encher. É hoje. É hoje que o Senhor vai te renovar. É hoje. Arabaxerica, Mandaia Suria, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus vai tocando agora. Receba o toque do Espírito Santo. Fecha seus olhos, jovens, adolescentes, fecha seus olhos. Começa a chorar na presença do Senhor. Peça perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados. E peça, Espírito Santo, toque sobre mim. Espírito Santo, toca na minha vida. Eu quero ser cheia. Eu quero ser cheio. Receba o batismo do Espírito Santo. Receba o renovo. Receba a graça. Receba a saúde do céu. Receba em nome de Jesus. Arabaxerica, Mandarabassuria, Dalabaxerica, Mandaia Séria. Arabaxerica, Mandarabassuria, Dalabás. Seja cheia de Deus. Seja cheia de Deus. Seja cheia de Deus. Seja cheia de Deus. Seja cheia, seja cheia, cheia. A Mandaia Súria. E tira essa pedaço da tua vida agora. Seja cheio de Deus.
Deus conhece.